Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para adorar o Senhor na beleza da tua santidade, porque só Ele é digno da honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero ler uma palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, que está aqui no livro de Mateus, capítulo 8, e o verso 1, que fala do leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus respondendo, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Irmãos, hoje, nos dias de hoje, na verdade, a lepra não é essa lepra de doença que hoje nós temos hospitais. Eu sei que o nosso Jesus, ele cura, ele é do mesmo ontem, hoje e eterno. Ele continua sendo o mesmo, curando. Mas nós sabemos que quantas pessoas estão leprosas, eles estão internados ali no leprosário. Não é verdade? Ele está ali no leprosário, está sendo tratado, muitas pessoas saram, muitas pessoas não saram, né? Eles estão muito forte, né? Mas ali, Deus, ele é poderoso para curar. Nós estamos orando também pelos leprosários, para que Deus visite aquele povo, né? Nós temos até um testemunho do irmão, que ele foi parar no leprosário e Deus teve compaixão e misericórdia dele e levou um casal de pastores ali. Ele era filho de crente, os pais orando dia e noite por ele, para Deus fazer uma obra. Ninguém poderia entrar porque ele estava num grau muito forte de lepra, que ele fala que o nome dele é Ezequiel. Ele fala no seu testemunho que às vezes ele andava 3, 4 metros sem perceber que não estava de chinelo, por causa da lepra. E muitas pessoas eram cortadas os pedaços do dedo, do pé, onde teve a lepra, cortava ali. E Deus usou um casal de servos de Deus e foi dentro do leprosário orar por eles, né? Por ele. E é uma história muito linda, eu não vou contar aqui, o tempo pra gente não dá. E aquele rapaz foi curado, né? Deus fez uma obra na vida dele. Mas por causa de que ele pegou aquela lepra? Ele sendo crente, firme na presença de Deus, ele começou a olhar para o mundo, olhar para as coisas do mundo. E ali abandonou Jesus e foi curtir o mundo. Mas ele não teve nem uma semana de curtição, porque ali ele comeu um peixe, eu creio que o peixe estava já preparado para ele, o inimigo tinha preparado aquele peixe, e ele comeu aquele peixe e ele ficou leproso, irmãos. E aí, olha a luta, às vezes a pessoa sai da presença de Deus pensando o quê? Que vai ser bom, que vai ser bom, vou curtir a vida, principalmente os jovens, né? Eu vou curtir a vida, eu vou passear, eu vou, né, fazer o que eu tenho vontade, eu estive na igreja, tudo, não faço nada. Mas e aí? E aí? Esse rapaz não teve tempo. E a única coisa que teve tempo, que tinha uma mãe que dobrava o joelho todos os dias em favor dele. Senão ele teria morrido lá. Porque o dia de Deus, ele teve encontro com Jesus de verdade. O que aconteceu? Jesus falou para ele, o Espírito Santo falou para ele: olha, pessoas com menos do que você fez, ele não teve chance. Foi embora. Então você agradeça a tua mãe, que de joelho dobrado ela vive orando em seu favor. E aí Deus deu essa oportunidade de ele sair de lá. Louvado seja Deus. Aí servir a Deus de verdade. Ser curado, Deus curou ele na casa dele. Ele foi, não vai pensar que ele saiu no leprosário bom, ele saiu com a lepra. E ao chegar lá, o dia que o rapaz tinha convidado ele para ir pregar na igreja dele, e ele fala: Jesus, como é que eu vou lá na igreja todo coberto, né? Porque tinha que estar coberto. E de repente o Espírito Santo começou a conversar com ele, né? E ele foi. Sabe? Ele disse que via sair, antes dele ele via sair aquelas peles do corpo dele. Ele via sair aquelas peles. E ao chegar na igreja, meio atrasado, ele mandou avisar que não precisava, que ele estava lá, o rapaz da testemunha. Se não desse tempo, precisava ele ir, mas ele já estava lá. E ali o rapaz pegou e falou assim: o irmão, o testemunho do leproso ele está aí para
Aí quando falou, pode vir, irmão, ele lá naquela igreja cheia, grande, que o irmão tinha visto ele leproso, convidou ele para ir lá dar testemunho. E quando ele foi andando, ele chegou lá, o rapaz falou, não, não é você não, é um outro irmão que é leproso. E ele falou, sou eu mesmo, sou eu o ex-leproso. Olha que Deus maravilhoso, né? E ali ele foi dar o testemunho dele e já estava curado para a glória de Deus. E o povo ali, olha, se renderam aos pés do Senhor. Então aqui a palavra está falando da lepra. E eu quero falar da lepra, não essa lepra que eu comecei, não essa lepra, mas lepra do pecado, porque o pecado é uma lepra, irmãos. O pecado é uma lepra. Eu quero dizer que eu vivi nesse mundo do pecado. É uma lepra. Quanto mais você entra no pecado, mais vontade tem de entrar. Mais vontade. O pecado é tão terrível que ele, cada dia, ele quer que você se envolva nele. Né? A pessoa chega num certo ponto, o pecado entrou tanto na vida dele, que ele chega num ponto que parece que quanto mais pecar, melhor. Não basta. Nunca basta o pecado. Parece sempre estar o desejo do pecado. Tem pessoas que roubam. Ele rouba uma agulha. Ele não, sabe, ele não tem coragem de ir lá fazer um roubo grande, mas ele rouba a agulha. Porque aquele desejo do roubo na vida dele. É um desejo. Não é nem porque ele precisa da agulha. Não é porque rouba porque está precisando, não. Ele rouba porque ele está envolvido nisso. Rouba uma agulha, rouba uma colher de pau, rouba um frasquinho, rouba besteira que não tem precisão para nada. Rouba uma tesoura. Então, irmãos, é pessoas que estão envolvidas com o pecado. Tem pessoas que estão tão envolvidas no pecado que quanto mais ele peca, mais ainda. Você vê que as pessoas às vezes se envolvem nos vícios. Começa a beber uma cervejinha, começa a beber um vinhozinho, uma coisa mais fraco. E se ele não vê, daqui a pouco ele está bebendo, daqui a pouco ele vira um alcoólatra. Ele é um bêbado, um alcoólatra, ele nem percebe. Você está pensando que ele percebe que ele é alcoólatra? Não. Ele só vai perceber na hora que a cirrose tocar e estiver matando ele com cirrose. Hepática, alcoolismo crônico. Só percebe que usa droga demais porque quando dá uma overdose, ele está ali morrendo. Se Deus não tiver misericórdia, ele morre ali sem Deus, sem Jesus. Então, irmãos, o pecado é isso. O pecado da pessoa na prostituição também é pecado. Então, quanto mais ele peca, mais pecado ele quer, ele ama o pecado. Jesus disse que ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, o pecador ele ama. Ele quer que todos cheguem. Aleluia. Eu vivi nesse mundo aí, irmãos. Eu vivi nesse mundo do pecado. Eu vivi. Queria eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem saber sair. Mas Jesus estendeu tua mão e me tirou e me deu uma nova vida. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Nazareno, que me amou primeiro e a vida me deu. Então a vida de Jesus, ele me deu a vida dele. Jesus é vivo. Jesus, a vida dele me deu vida, igual ele deu para esse leproso aqui. Você quer ser limpo, aí você tem que perguntar para Jesus: Senhor, se tu quiser, o Senhor pode mudar a minha história. Se o Senhor quiser, Senhor, mas de coração. Porque muitas vezes você não quer não, irmãos. Muitas vezes você não quer deixar da bebida. Muitas vezes você não quer deixar dos vícios, não quer deixar do roubo, não quer deixar de nada dessas coisas. Nós muitas vezes não queremos deixar. Quantas coisas que nós crentes mesmo, não estou dizendo da pessoa que não é evangélica, pessoa do crente, quantas coisas que nós temos que deixar, nós não queremos deixar. Coisas que muitas vezes, às vezes a gente fica assistindo televisão, assiste todos os programas e esquece de pegar a Bíblia. Então, a gente não quer deixar. Jesus, se você estiver assistindo televisão sem sabedoria, pede a Deus: Senhor, se tu queres, você pode me libertar.
Se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar da televisão, do celular demasiado, né? Quantas vezes estamos no celular, ficamos 1 hora ouvindo coisa, dando risada, achando graça. E esquecemos de pegar a palavra do Senhor e fazer um estudo da palavra de Deus, ler a Bíblia. Muitas das vezes corremos atrás de tudo, dos nossos desejos, nossos afazeres. Não quer dizer que você não deve correr atrás. Mas lembra que tem uma palavra de Deus todos os dias para você meditar na palavra. Então, irmãos, minha irmã, a lepra do pecado, ela está aí, querendo nos afrontar nossas vidas, a lepra do pecado. Mas eu quero dizer para você, minha amada, meu irmão, assim como Jesus me tirou de lá, daquela lama, que eu ainda vou contar meu testemunho, que é grande meu testemunho. Eu preciso contar que nem uma novela, ver os pedaços, porque senão você não vai entender. Mas eu quero contar para você o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida, da onde que eu vi, da onde eu vim. Viu? Da onde eu vim, da onde Jesus me tirou. Amém? Então tem testemunho na minha vida que Deus, Ele fez tanta coisa na minha vida que só Deus mesmo. Só Jesus na minha vida. Tem pessoa que hoje olha para mim e fala, ela fez tanta coisa errada, agora está na igreja, graças a Deus. Pior que se eu tivesse ainda lá no mundo fazendo coisa errada. Talvez se eu tivesse lá no mundo eu já tinha te matado, já tinha matado pessoas, já tinha estado debaixo da ponte, já estava ali morta. Então, graças a Deus que Jesus me tirou do pecado, desse lamaçal. Eu era leprosa de pecado. Eu não era leprosa que nem esse homem que estava com lepra na pele, mas eu era leprosa do pecado, das coisas errôneas, das coisas erradas que eu fazia. Aleluia, Deus é poderoso para libertar, para limpar. Sabe? Deus é poderoso para nos limpar. E eu estava ali. E eu vou contar minha história em nome de Jesus. Eu vou contar a minha vida. Hoje não dá tempo. Louvado seja Deus. Eu só quero dizer que, só para um pouquinho para você entender, que aos 4 anos de idade, né, eu fui abusada. Aos 4 anos de idade. Jesus fez uma grande misericórdia na minha vida. Porque eu comecei quando eu fui entender por gente, eu achava que eu tinha que ser mal, fazer o mal para que os homens não valiam nada para mim, por causa disso. Muito tempo ficou isso na minha vida. Eu precisei entrar na presença de Deus e pedir, mesmo meu crente, Senhor, o Senhor é libertador. E Deus, graças a Deus, pôs vários homens de Deus na minha vida para fazer a obra de Deus. Quantos servos de Deus que Deus colocou comigo. Eu lembro que nós fizemos um batismo que tinha 21 varão. Nós fizemos um batismo de 21 varão de uma vez, uma igreja pequena. E Deus fez uma obra, porque Deus colocou esses homens de Deus para trabalhar comigo. Hoje eu estou aqui trabalhando. Eu falo que eu sou mulher, mas tenho aquele jeito, não de homem, de mulher, mas sim, que eu tenho sou uma guerreira para a glória de Deus. Né? Então eu estou aqui em nome de Jesus. Eu quero contar para você minhas experiências. Amém? Então se você, minha irmã, se você, meu irmão, estiver passando por essa dificuldade, crê que Jesus Cristo é o libertador. Se você já teve essa experiência na tua vida, como eu tive, ainda criança, Deus ele vai te libertar. Você vai perdoar, vai liberar perdão. E eu vou fazer uma oração agora para você, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu ministrei a tua palavra desse leproso, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha limpar esse coração entristecido, essa irmã, esse irmão que foi abusada, que foi, ó Pai querido, abusada, porque o diabo, ele veio querer matar, roubar e destruir, mas o Senhor deu vida e vida com abundância, Jesus. Abençoa essa irmã, esse irmão. Senhor, quantas pessoas sofreram com abuso e estão sofrendo também até no dia de hoje, Pai. Toma essas crianças nas tuas mãos, esses jovens, esses adolescentes,
que Satanás quer trazer esse mal na vida dele, Pai. Em nome de Jesus eu peço, paralisa essa obra do cão, pelo poder do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Obrigado, Jesus, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Jesus.